Olá pessoal, o evangelho desse domingo é Marcos 13, 24 a 32. É o evangelho em que Jesus fala dos últimos dias, das coisas que irão acontecer. O sol, a lua vai se escurecer, as estrelas cairão, e começa a falar de coisas que vão acontecer no cosmos. E vai dizer que quando chegar este dia, estejam prontos. E dá o exemplo da figueira, quando ela está perdendo as suas folhas, vocês dizem, afinal, o verão está chegando. Isto é, Jesus usa imagens muito próximas daquilo que no seu tempo era conhecido. A gente pode imaginar que no tempo de Jesus não se tinha a ideia que hoje se tem das coisas do céu, a lua, o sol, as estrelas, não eram espécies de astros que nós hoje podemos medir a distância, calculamos a sua luminosidade. No tempo de Jesus eram seres que estavam acima da terra e que, portanto, tinham um aspecto espiritual contido ali. Porque o céu era o lugar onde Deus habita. E se essas potências luminosas estavam no lugar, na direção onde Deus habita, então, de alguma forma, elas tinham algo em comum, a sua dimensão espiritual, um poder. Portanto, é um poder que está ali representado pelos astros. Só que esse poder dos astros é um poder que, segundo as Escrituras, foi dado por Deus. Deus criou a lua, o sol, criou as estrelas. Então, de alguma forma, a gente percebe que esse evangelho usa dessas imagens fortes, né, que imagens do cosmo, para falar de uma luta e de uma batalha que se passa no mundo onde nós vivemos. Isto é, um exemplo espiritual que é as potências celestes usados para falar dessas potências terrenas que ameaçam a vida. De alguma forma, quando nós pensamos que no tempo de Jesus todas as coisas que contribuem para o mal, para a realização do mal, elas vêm de alguma forma de um poder maligno. Então significa que Jesus que vem e destrói todas as estrelas e o sol e a lua não vai ter mais o seu brilho, é a figura da vitória total sobre qualquer força que possa ainda causar mal. Então significa que a vitória definitiva de Jesus, aquela que começou na cruz, só vai acabar quando de fato na ressurreição todas as forças do mundo serão submetidas à única força vitoriosa. Ora, essa passagem que deixa a gente com dúvidas, né, a respeito do significado, tem gente achando que o Apocalipse é o fim do mundo, na verdade é uma passagem que fala da renovação de todas as coisas. Deus haverá de renovar tudo pelo poder daquele que é o único que tem a força de renovar, isto é, aquele que é capaz de vencer justamente a maior consequência do mal, que é a morte. É então ali que a gente pode entender aquilo que Jesus vai dizer, que ninguém vai, que essas palavras suas não passarão, que essa geração não passará sem ver. O que é que essa geração passará sem ver? A sua vitória. Então isso mostra que a cruz de Jesus é já a presença daquilo que ele anuncia, falando dos celestes, dos corpos celestes que cairão. Isto é, nós já somos resgatados pela cruz de Cristo. Isto é, a força da ressurreição já está em nós. Então significa que desde aquela geração que viu Jesus na cruz, o poder vitorioso de Deus já se manifestou. Essa é a razão para Jesus usar essas imagens, que eram as imagens da sua época. A imagem da figueira, que significa que o campo, né, a imagem do campo, das coisas que brotam, para dizer, assim como vocês são capazes de perceber uma folha que cai e diz é o verão que está chegando, isto é o momento da primavera que já chegou, já está entre nós. Então, da mesma forma, a Páscoa de Jesus acontece na primavera no tempo dos judeus. Isto é, a folha que cai, Jesus que tomba, né, o seu corpo pregado na cruz, é o sinal da folha da figueira que caiu, mas que anuncia uma vida nova. A cruz de Jesus é o anúncio de um tempo novo. E que é o tempo novo daqueles que, confiando na sua palavra, confiando, abandonando-se nele, não somente adquire uma força maior, como descobre que as forças do mal, que podem ser até de ordem cósmica, de tão grandes e poderosas que são em relação à nossa capacidade de vencê-las, se tornam insignificantes diante do poder de Deus que se manifestou em Jesus Cristo. Então veja que essa palavra que poderia nos dar medo, pensarmos no Apocalipse, é o fim do mundo, é tudo o contrário. É, na verdade, a renovação do mundo por uma energia que já entrou no mundo, a energia nova da ressurreição. A ressurreição injeta uma energia que não existia. Claro, a morte de Jesus faz nos pensar que é o fim da vida, mas na verdade é a renovação de todas as coisas. Aquilo que para o mundo poderia ser a vitória das potências do mal, ele diz, a partir disso,
todas as forças celestes que representariam o poder do mal já foi vencido na sua cruz. Bom, se essa é a teologia desse texto, é o significado dele, resta-nos pensar como na minha vida, na tua, isso realmente se realiza. A primeira coisa que me faz pensar é que eu não sou capaz, de fato, de vencer o poder do mal. O poder do mal é muito maior. Basta a gente ver as notícias a cada dia e vemos o quanto o mal parece superar a força do bem. Mas para quem crê e coloca sua confiança nele, é capaz de suportar, de carregar, como Jesus, a dor, o sofrimento, com um sentimento de vitória. Então, quem carrega a dor e o sofrimento com o sentimento de vitória, já tem em si a certeza de que a morte não é a última palavra. Cada um de nós precisa lutar para que ela seja perene, permanente, que se espalhe, que se expanda e que se torne, talvez, quem sabe, um dia, capaz de fazer deste mundo um mundo mais justo, mais pacífico, um mundo mais humano. Que Deus os abençoe. Uma boa semana para todo mundo.